Muito bom dia! Estamos ao vivo. Vamos falar sobre maternidade. Teremos a participação da Daiane, teremos a participação a Deise comigo, né? A Deise já vai entrar agora. Teremos a participação da Daiane e da Eliana, mães atípicas lá do nosso grupo. Vamos falar sobre maternidade e mais precisamente sobre a maternidade atípica. Você viverá o que Deus falou pra sua vida. Vai viver cada palavra escrita. Sua casa vai testemunhar. Você viverá. Vamos colocar a Deise aqui conosco. Estamos com a Deise. A Deise já entrou no filtro, Deise, é isso? Não, eu apertei aqui errado. Aham. Bom dia, Deise, tudo bem? Bem, Graças a Deus. A Deise é minha parceira. Estamos juntas ali no Mães Atípicas e tem sido uma bênção, né, Deise? É uma experiência tão maravilhosa estar ali com aquelas mães. Estamos vendo elas já tendo resultado, né? exatamente. Em tão pouco tempo elas já estão evoluindo assim, né? Os resultados, elas vêm, né? Parece que é palpável ali para elas. Sim, com certeza. E o Mães Atípicas é um projeto muito lindo que Deus colocou no meu coração. E aí, quando a Deise veio, né, para essa parceria comigo, ela também tinha um projeto com Mães Atípicas. Então, Deus, ele é tão maravilhoso que ele uniu, né, esse propósito. E estamos juntas ali cuidando dessas mães, né? É um lugar de acolhimento. Nas primeiras sessões, nós buscamos entender a história de vida de cada uma delas, dificuldades com os filhos, orientamos ali, né, o que seria interessante fazer com esses filhos para melhorar a qualidade de vida deles. E agora estamos na quarta sessão, né, Daisy? Isso, quarta sessão. Essa semana foi a quarta sessão e já começamos a trabalhar áreas da vida delas. Então, vamos colocar aqui a Daiane. A Daiane é primeira mãe atípica que vai entrar aqui hoje para falar conosco. Olha que rápida, já estamos com a Daiane. Bem-vinda, Daiane. Obrigada, bom Bom dia. dia. Daiane, pode se apresentar, fique à vontade. Então, bom dia, eu sou a Daiane Damasceno, tenho 35 anos, sou mãe atípica e tem sido maravilhoso fazer parte desse grupo na qual nasceu no coração dessas mulheres de Deus e que tem sido transformador para mim, para minha casa, para minha família. Que bênção, Daiane. Daiane, como é que foi para você quando a gente começou a divulgar, né? Teremos um grupo de um cuidado com mães atípicas, um grupo gratuito para cuidar dessas mães. Qual foi sua expectativa? É impressionante porque quando a gente fala muito do cuidado, né, a gente cuida de todo mundo. E quando você vê a oportunidade de ser cuidada, eu confesso que meu coração queimou. Eu fiquei na expectativa de quando vai começar. A esperança de ser cuidada, de ter a oportunidade de olhar para dentro de mim mesma. Porque
é algo que a gente, na correria do dia, a gente não faz. Porque a gente está preocupada com o marido, a gente está preocupada com o filho, a gente está preocupada com a rotina da casa, em lutar para manter a rotina, que como mãe atípica a gente sabe que a rotina ela é primordial para os Sim, nossos filhos. sim. Então, a busca de manter isso, então você nunca tira tempo para você, porque você está sempre preocupada em manter aquilo ali. Porque para mim, como mãe, é minha prioridade. Uhum. E a oportunidade de fazer parte de um grupo, de ser ouvida por pessoas que compartilham da mesma vivência que você, é algo extraordinário. Extraordinário. Muito bem. Deise, a hora que você quiser falar, tem toda a liberdade, viu? Daiane, como que você chegou ali no nosso Mães Atípicas? Pessoal, tá saindo bem para vocês o som, a imagem? Só falem aqui, na hora que eu falo tem um ruído. Queria saber se sai para vocês dessa forma também. Coloquem aqui se vocês estão ouvindo bem, se o som tá bom, tá? Daiane, então, como você chegou ali na nossa terapia há 4 semanas atrás? Bom, eu cheguei na terapia, eu sofria de enjoo há muitos anos. Muitos anos. Eu tinha um enjoo que, às vezes, eu falava, nossa, eu tô enjoada. Ai, você tá grávida? Não. Era um enjoo que não passava. E isso é um dos pontos, né? Outro ponto é não saber olhar para si, né? Algo que é como se eu existisse, mas sem existir. Se é que Uhum, você uhum, compreender, é como você existe, mas você existe para cuidar, somente para cuidar. E uhum. a terapia me ajudou a entender e tem me ajudado a entender que sim, eu vou continuar cuidando, mas eu preciso me cuidar. É isso Eu mesmo. cheguei, eu cheguei principalmente eu enfatizo em dizer do enjoo, porque foi algo muito, muito, muito marcante para mim, porque desde a última sessão da terapia, gente, nunca mais. Sabe o que é nunca mais? E assim, existem, né, os ciclos da mulher, né, hormonais da Uhum, mulher. E quando eu chegava nessa parte do ciclo da minha vida, né, eu sentia enjoos ainda piores. Eu não estou sentindo nada. Nada. É como, uau! eu tô morta. Gente, é surreal. Você comer sem sentir enjoo, para mim, né? Para mim é surreal, porque eu sempre senti muito enjoo. Eu sempre comi com enjoo. Uhum. Então, é surreal isso para mim. Eu cheguei assim na terapia, carregando há mais de 20 anos enjoo, é, com uma dor que eu comentei no dia da sessão. Como pode alguém carregar tanta dor e não entender que carrega? Uhum. E também tinha a questão que você não queria mais sair, né, Daiane? Ah, isso aí, verdade, verdade. Tivemos É um porque assim, tivemos um desafio na primeira semana, que era para essas mães tirar um tempo sozinha para elas. Tomem um café, saia para algum lugar sozinhas e me falem como vocês irão sentir. Daiane voltou cheia de culpa, né, Daiane? voltei cheia de culpa. Até fiz uma comparação com aquela cena do filme Enrolados, quando a Rapunzel ela desce da torre e ela fala: Eu sou um ser humano horrível. Não fiz essa comparação, porque realmente, quando foi desafiador sair de casa sozinha e se encontrar comigo mesma, né? Como um resgate de si própria. Sentar e se encontrar com você mesmo. Sim. Então, para mim, sair era. Nossa, tem que sair. Tá, vamos lá, vamos colocar a máscara do sorriso, vamos fazer de conta que tá tudo bem e vamos. Então, Uhum. quem me conhece fala: nossa, Daiane é muito divertida. Nossa, a Daiane tá sempre contente. Mas era desafiador sair de casa. Desafiador sair
se esforçar para estar fora de casa. Apesar de carregar a presença de Deus, que é primordial na nossa Com vida, certeza. é a fonte da nossa alegria, não que eu fosse triste, mas não ter aquele impulso de querer sair de casa. Aquela vontade de sair. Não, aqui tá bem, eu tô bem aqui, eu estou na minha zona de conforto, eu estou bem aqui. Mas o desafio foi sair de casa, olhando para si própria. Porque eu pensava, nossa, eu não trouxe meu filho, tadinho dele. Ai, eu sou um ser humano horrível, tadinho. Nossa, se o Gabriel estivesse aqui. E aquela coisa toda. Mas foi incrível e libertador também. Uhum. Sentar, num primeiro momento, como eu contei para as meninas, eu fiquei do tipo, tá, e agora? Eu vou fazer o quê? E agora? Uma vontade de fazer algo, tem que fazer algo. Tá, eu vou fazer o quê? Aí eu contei que eu fiquei sentada vendo o povo, que ele observando o que o povo estava fazendo. E, e, tem, e tem sido incrível. Gente, você vai ficar vendo os outros. Que eu fiquei pensando, tá, eu vou fazer o quê agora? Nunca, não, há muito, 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 muito tempo não fazer isso é como você começar a movimentar um músculo que estava parado. Então é até estranho ver ele se movimentar. Uhum. É assim O mesmo. se encontrar, né, Daiane? Você se encontrar com você mesma, assim. Eu lembro das suas falas, que você falou. Ficar comigo mesma não foi tão fácil. E fazer algo, comprar algo para você. Você falou assim, eu gosto do milkshake de Oreo. Comprar, fazer, você ficou pensando com aquele sentimento de culpa, mas depois você teve o entendimento que se encontrar com o seu próprio eu é tão importante quanto estar ali, né, naquele momento com o seu filho, que um outro momento você iria estar com ele. Mas você precisa ter esses momentos. Foi tão incrível. E sabe o que me chama a atenção, Daisy, Vaninha, minhas terapeutas maravilhosas? É que é tão importante fazer terapia, porque o meu esposo sempre falava, Daiane, você precisa sair. Daiane, quer que eu pegue os meninos e saia com ele? Mas a culpa, o sentimento de não, eu que sei, é eu que tenho que fazer, é eu que vou cuidar. Uhum. Não, eu vou ficar aqui até o fim. E aí, quando você entra num grupo de terapia assim, é a impulsão, né? O estímulo Uhum. de alguém de fora falando, esse aqui é o caminho, você precisa, e você se sente desafiado a fazer aquilo, é transformador. Uhum. Com certeza. Utilizando as palavras do meu esposo, Daiane, que bom que você está fazendo terapia. Daiane, agora com a referente ao pequeno. Como que você chegou aqui nas terapias e como ele estava? Na primeira sessão, nós já passamos ali algumas orientações para vocês, né, de forma individual para cada uma, e você começou a aplicar. Quais foram as mudanças que você começou a ver no comportamento do filho? E fale também sobre o diagnóstico dele e como ele está hoje. Então, o Gabriel, ele a impulsividade dele, né? Mediante o diagnóstico dele, a gente desde pequena a gente notava alguma coisa de diferente, mas a gente falava: ah, não, vai passar. A gente chegou a levar no médico, as médicas: não, é normal, mãezinha, vai passar. E não passava nunca. Então a gente iniciou a investigação do quadro de TEA do Gabriel. A gente levou ele na neuropsicopedagoga Carla, maravilhosa, maravilhosa, fez um atendimento excepcional com o Gabriel. E então todos os testes apontaram para a TEA. A impulsividade dele, Gabriel não dormia. E, e nas primeiras sessões foi passado a terapia para O ele, comando, né? Do sono. né? Um comando para o cérebro. Isso, obrigada. O comando, realmente, essa palavra. O comando. Eu fiquei estarrecida, seria exatamente essa palavra, de ver a mudança do Gabriel. A mudança. Gente, o Gabriel mudou assim, da água para o vinho. Eu não vou dizer que o Gabriel, de vez em quando, não desregule.
Mas do quadro que a gente vivia com ele, por hoje, o Gabriel tem se tornado cada dia outra criança. Ele está mais calmo. Quando ele dorme, eu coloco o comando e também sento para fazer o comando com ele. E eu quero contar, né? Um dia desses, o Gabriel estava dormindo em posição fetal. E aí eu cheguei perto dele e comecei a dar comandos para ele. Filho, tá tudo bem. Você tá seguro. A mamãe e o papai te ama. E o corpo dele foi relaxando e ele foi se esticando na cama enquanto dormia. No sono profundo dele, ele foi se esticando, ele foi se relaxando na cama. E depois daquela noite, o Gabriel passou a dormir a noite toda. Existem os dias que são mais agitados, assim, que às vezes acontece alguma coisa na escola. É um dia que o Gabriel às vezes acaba acordando à noite. Mas já não é mais da mesma forma. Ele acorda, aí ele passa direto na minha cama, aí eu brinco que eu abro a asa e ele se abriga debaixo da minha asa e passa o resto da noite dormindo tranquilo. Uma das orientações que eu também recebi na terapia. Por quê? Porque às vezes a gente tem essa preocupação. Aí eu deixo na minha cama, não deixo na minha cama. O que, que eu faço? E agora? Eu acho que a maioria das mães já passou por isso, não sei, que tá aí agora eu vou fazer o quê? Ele tá ficando grande. E aí eu fui orientada, né? Pegue o Gabriel, deixa o Gabriel dormir, leva o Gabriel para a cama dele quantas vezes for necessário. Mas deixa ele se sentir seguro. E isso tem sido transformador, porque daí ele fala: a mamãe me entende. Uhum. Então, o, o comando, ele de fato é transformador. E não é algo que outro dia eu fui comentar com a minha mãe, e a minha mãe falou assim: isso não é espírita que eu quero dizer. Espiritual? É espiritual, isso mesmo. É espiritual, Daiane? Não. Não, mãe. É o psique. O nosso cérebro, ele é algo extraordinário. Deus criou o nosso Uhum. cérebro de uma forma extraordinária. Não, mãe, não é espiritual, é físico. Uhum. É físico. Não que a gente invalide o espiritual, mas a terapia é algo físico que mexe com o nosso corpo e com a nossa mente de uma forma poderosa. Sim, e o comando, o que que a gente orientou essas mães? O comando é na hora que os filhos estão dormindo. Dormindo, o inconsciente está em ação. Então, elas vão mandar um comando para o inconsciente, para o cérebro, para trabalhar as áreas que precisam ser trabalhadas no filho. Então, para cada mãe foi um comando diferente, dependendo da situação de cada filho. Aí tem a meditação que coloca antes de dormir. A hora que eles dormem, a mãe faz o comando. E isso vai trazendo uma tranquilidade para essa criança. Que foi o que aconteceu, né, Daiane? Sim, que foi lindo ver ele saindo, o corpo dele se esticando na cama e ele relaxando e dormindo a noite toda. Uhum. E não só naquela noite, como as demais noites, e ver a transformação até mesmo na fala dele, quanto está ajudando a ele ficar mais calmo para falar, a entender que ele vai falar agora e que a mamãe vai falar depois e que ele precisa ouvir a mamãe. É algo Uhum. tremendo. A Raquel comentou: a terapia salva vidas. É Verdade. isso mesmo. Salva nós de nós mesmas, salva o nosso ente querido, porque quando nós estamos bem, nós conseguimos refletir em tudo. Uhum. A gente transforma toda a nossa casa. Sim. E a mãe, é muito importante a mãe estar bem, porque o humor da mãe determina o humor da família toda. Se a mãe acordou bem, todo mundo fica bem. Agora, se a mãe acordou mal, pode acordar um cantarolando, que daqui a pouquinho ninguém tá bem, sabe? Então a mãe, ela tem esse poder de influência na questão emocional da família. E Verdade. fala pra gente como está agora o sono, assim, como que ele está, o Gabriel ele está indo, como que ele não fica mais no seu quarto, como foi esse processo? Então, isso é outra coisa maravilhosa. Porque hoje o Gabriel vai pro quarto dele. Só. Ele simplesmente
pro quarto dele, Gabriel, tá na hora de dormir. Mamãe, você vem comigo? Vou, Isso. filho. Aí eu conto a história e ele dorme. Ele dorme enquanto eu conto a história. Então, e como eu mesmo disse, tem sido diferente por quê? Porque ele não tem acordado com tanta frequência à noite mais para fugir para minha cama. Ele não acorda com tanta frequência. E olha que são poucas sessões que a gente fez, mas que eu tenho vivido o resultado disso. Por quê? Porque quando o filho já está grande, eles são espaçosos na cama, né? Então, e a gente, que é mãe, a gente precisa dormir. Aham. Se eles se esparramam demais na cama, a gente também não dorme direito. Então, ele dormir na cama dele melhorou até na qualidade do meu sono também, porque ele está na cama dele, eu posso me esticar na minha cama, dormir bem, ele também dorme bem, e agora ele vem pro quarto dele. Às vezes a gente pensa assim, para quem não sabe, né, eu estou em construção, a gente está construindo a nossa casa, estamos terminando ainda alguns detalhes da casa. A gente pensa, é porque o quarto é feio, porque eu tenho que colocar N decorações lá. E às vezes não é o que está de fora, é o que está de dentro. Sim. Então a gente precisa transformar dentro para refletir do lado de fora. No O caso, cuidador, no caso do Gabriel, faltava só o acolhimento, né, Daiane? Ele se sentia acolhido, filho, a mãe te entende, aqui é o ambiente, se você se sente seguro aqui, tá tudo bem. Quando você se sentir seguro para ir pro teu quarto, tudo bem também. E esse acolhimento fez com que ele se sentisse confortável para ir pro cantinho dele. Agora, quando a gente sim, tenta goela abaixo, você tem que dormir no seu quarto, você tem que ficar lá, você tá grande, olha o seu tamanho, seus amigos já dormem no quarto. Gente, isso só gera uma dor e não transforma. E gera uma verdade. também, né? Com essa questão de impor sobre o filho. Ele precisa estar ali, não, não pode estar ali. Ela vem a questão da rejeição, né? Ela vem o trauma. E aí, quando acolhe o medo, né? Que ele estava com medo, acolheu o medo dele, a insegurança dele, sentiu ali protegido. Minha mãe e meu pai aparecem aqui. Uhum. É assim mesmo. Verdade. Porque a comparação ela é cruel, né? Porque do seu irmão já dormia sozinho na sua idade, você não, né? E é algo que eu sempre lutei para não fazer. Mas é difícil você lutar para não fazer e não saber o que fazer. Sim. E aí, fazendo a terapia, eu entendi. Poxa, então é aqui. Porque eu tenho o André Luiz, né, de 17 anos de idade já. E ele foi uma gestação tranquila, foi um menino típico. Tranquilo. André tá na hora de dormir, pra caminha dele. Boa noite, mamãe. Te amo. Dormia. E aí o Gabriel, na particularidade dele, busca de nós esse acolhimento, esse entendimento, e é muito importante a gente entender cada um dos nossos filhos. Com certeza. E entender a tipicidade de Eles cada não um. vêm iguais, não são iguais. Não, não são. E se adequar e se estabilizar no cuidado para cada um deles é um grande desafio. E é por isso que é tão importante a gente estar unida com quem pode nos auxiliar, nos orientar e estar sempre com o coração aberto para ser transformado. Isso A mesmo. terapia é algo transformador. A gente sai do carbono para o diamante de sessão após sessão. Que bênção. Daí aí, como é que foi a nossa última sessão? Nossa sessão de cura. Nós fomos lá na história da Daiane. E essa parte nós vamos tratar de forma individual cada uma. Meu Deus! Gente, Vaninha, eu diria assim, do carbono, literalmente, ao diamante, porque tratar das raízes é algo muito, muito profundo, assim. A última sessão, para mim, foi algo tão tremendo, que como eu pincelei dizendo nas minhas primeiras falas, foi algo que me libertou. Porque
Eu perdi o meu pai, eu tinha 4 anos de idade, 4 para 5 anos ali. Então, eu não, eu não, eu não tinha noção de quanta dor eu carregava por causa disso. Como a Vaninha, a Daisy, tem nos ensinado, né, de terapia em terapia, que o nosso cérebro ele é atemporal. Uhum. Ele não sabe, ele não discerne passado de presente. É tudo um mix, tudo junto. Então, eu não tive essa questão do luto, porque eu era criança. E voltar, entrar dentro do meu psique e ir lá encontrar a raiz daquela dor foi algo tremendo. Foi algo poderoso e libertador para mim. Porque sofrer de paternidade é muito triste. Interessante, Daiane, que a gente, na sessão passada, eu pedi para elas anotem um pouquinho sobre a história de vocês e o que ainda é uma dor para vocês. E a Daiane falou que no decorrer da semana ela veio cheiros, né, Daiane? Sim, Cheiros. eu senti o cheiro da marcenaria, de onde a gente trabalhava, de onde que o meu pai trabalhava. Eu me lembrei do canto de um passarinho Uhum. durante a semana. Enquanto fazia anotações ali, eu cheguei a comentar com a Vânia que eu quase que travei, assim, de ir buscando aquilo. Ah, o que te faltou? O que faltou? E foi muito, muito profundo, assim, porque quando você começa a pensar o que te faltou, aí você começa a identificar o seu comportamento no aqui e no agora, Uhum. né? Exatamente. Você começa a ver, então, é por isso que eu faço isso. E aí, quando nós chegamos em uma memória, né, Daiane? Veio o cheiro, veio o canto dos passarinhos. Quer falar sobre essa cena na nossa sessão? Então, quando a gente comentou sobre as cenas, né? Eu me lembrei do canto do passarinho, que eu nem sei que passarinho que é aquele. Realmente. Gente, se alguém souber, comenta aí qual é que passarinho que é esse. Ele canta assim, ó. Ah, minha mãe vai saber. Deixa comigo, daqui a pouco eu te falo. Minha mãe sabe tudo. Eu não sei que passarinho é esse. E aí eu me lembrei de uma cena. Essa foi uma das memórias mais lindas que me veio, né? Eu vou falar da bonita primeiro. Uhum. Que foi essa cena que a gente estava numa estrada que tinha árvore de um lado e árvore do outro. Isso na sessão, né, Daiane? Nossa sessão de cura. Isso na sessão de cura. Isso durante a terapia da cura ali. Desculpa. Eu e a minha irmã estávamos sentadas numa carroça e o meu pai estava puxando essa carroça e eu via ele conversando com a minha mãe. E foi uma memória tão gostosa, uma memória tão boa, que eu não queria sair dali, eu não queria sair daquela memória. Eu não queria sair dali, porque é algo que me trouxe tanta alegria. Mas o cheiro da serralheria, eu lembrei de algo triste, porque eu me lembrei de o meu pai gritando, brigando comigo, e eu era muito pequena. É tanto que depois da sessão eu liguei para minha mãe e a gente conversou e a minha mãe falou: Daiane, como que você lembrou disso, Daiane? Você era muito pequena. Daiane, você era muito pequenininha, minha filha. Você lembrar disso? Eu falei: mãe, mas eu lembrei. Eu lembrei do cheiro da marcenaria. Eu lembrei até de alguns detalhes da casa e que, esse que de criança, né? Na minha cabeça eu tinha visto o Papai Noel e que eu queria ir embora com o Papai Noel porque o meu pai estava brigando comigo. Porque o meu pai estava gritando comigo. Então, e vim isso à memória durante a terapia, durante aquele processo, foi algo transformador. Uhum. Sim. Essa memória que a Daiane está falando do pai gritando na marcenaria, que veio o cheiro da marcenaria, foi uma memória bem difícil, né, Daiane? E aí, Sim, quando foi uma está memória. muito difícil,
a gente busca uma boa memória. E aí eu fiz um comando, falei, Daiane, que teu inconsciente libere uma boa memória, uma memória que te traga alegria. Aí foi quando veio a memória da carroça. Nessa memória da carroça, ela ouviu o canto dos pássaros e ela. Aí eu falei pra ela, quantos anos você tem aí? Ela falou, não sei, não sei. Eu falei, pergunta pro teu inconsciente que ele sabe. E aí ela perguntou, quantos anos eu tenho? E ela falou, eu tenho 3 anos e meio. E tempinhos depois o pai faleceu. Então provavelmente foi a última memória em família de alegria e de um momento muito bom. E é algo tão poderoso, Vânia, porque a minha mãe mesmo falou, Daiane, como? Você era muito pequeno. Muito pequeno. Então, a terapia ela é muito profunda e extremamente importante. Porque mexer naquela memória da serralheria foi muito duro para mim. Porque você tinha uma imagem de um pai bom, né, Daiane? Sim. Né? Não lembrava, mas a imagem que tinha era de um pai bom, mas na verdade, provavelmente pelas dores que ele carregava, foi um pai que surrou muito, bateu muito, só gritava, né? E o seu inconsciente registrou aquilo ali. Daiane, qual foi a parte mais difícil de tratar na terapia? Qual foi o momento assim mais difícil para você? Um momento de decisão, porque nesse momento são decisões, a pessoa decide se ela quer continuar com essa dor ou se ela quer deixar ir. Qual foi a decisão mais difícil na terapia? A decisão para mim mais difícil foi deixar meu pai ir. Foi deixar ele ir. Entender que ele foi e que eu precisava deixar ele ir. Foi assim, foi como eu poderia dizer, meio que desesperador, meio que de dor. Foi muito difícil. Sim. Foi muito difícil perdoar ele e deixar ele ir. Porque, por exemplo, eu tô vendo a Daisy. Eu tô ouvindo a sua voz, embora eu não consiga ver a Vaninha. E como eu já tinha participado, visto a outra live e visto você comentar que tem gente que às vezes não te vê, mas eu tô ouvindo. Aconteceu de novo. Tá. Tá tudo bem, tá tudo certo. Vamos seguir a live. Tá tudo bem. Então, mas eu tô te ouvindo. Eu sei que você tá aí. Eu sei que a Deise está aqui. Mas o sentimento de falar assim, eu te perdoo e eu te deixo ir, foi muito difícil. Foi muito difícil. Eu chorei muito, eu chorei. Eu chorei rio. Sim, Eu e é quase desidrato. engraçado que o choro nessa hora provavelmente é um choro que você não viveu, Daiane. Pela idade, por não ter o entendimento que era morte, só ficou aquela falta, né? Mas o choro da Daiane nessa hora de deixar aí foi aquele choro da despedida do caixão. A hora que fala, vem se despedir, vamos fechar a tampa. E aquele choro de grito, né, Daiane, de desespero. E ela precisou mesmo colocar isso para fora, porque para ela era como se aquele momento estivesse acontecendo ali para ser tratado. Sim. Um nó na garganta, um aperto na alma, um desespero, literalmente, de tipo, por favor, por quê? Por que você tá aí? Não vai. Eu não quero te deixar, pai, por favor. Mas entender que era necessário deixar ir e perdoar é tão transformador, porque essa decisão tomada naquele dia, naquela sessão, tem me transformado dia após dia. E é um reencontro, um reencontro e um encontro comigo mesma que é algo sobrenatural. De fato, é algo poderoso, é inexplicável para mim. E aí o que é interessante? Tem a dor, porque a gente precisa voltar na cena, mas o sentimento muda assim que a gente trabalha essa dor, né? Então, a hora que a gente trabalhou, passou o nó da garganta, né, Daiane? E veio um alívio imediatamente. É tão imediato que, como eu falei na sessão, é como se aquela dor saísse. Já viu quando você tem um pedaço de pizza? Vou falar de uma pizza, que eu gosto mais de comer.
A pizza tá ali, aí você vai e tira um pedaço, aí você olha e fala, oh, fica vazio ali. Arrancou aquela dor, não ficou dor, não existe dor. E cada dia que passa, esse lugar tem sido preenchido Uhum. com amor, preenchido comigo mesma. Isso, Porque quando você carrega uma dor, você carrega aquela dor e tirando um espaço de você isso mesma. mesmo. Que era um lugar que era para estar preenchido por você mesmo, e você não está preenchendo aquilo ali com você mesmo. E aquela dor foi embora e agora eu estou preenchida por mim, e cada dia tem sido preenchida por mim. Não existe mais o espaço da dor, existe o espaço da Daiane, que Isso. compreendeu, que está sarando, que está sarado. O nó na garganta já não existe mais. O medo não existe. E cada dia que passa, eu tô ficando mais contente de sair pra rua de novo. Ninguém fica mais a Daiane. Meu marido que me segure. Eita, agora pode sair de novo para um café, viu, Daiane? Sai de novo para ver qual vai Exato. ser a sensação agora. Então, outro dia a gente tava. Eu acho que ontem ou antes de ontem a gente tava comentando no grupo. Ai, a gente podia se ver, eu já tava toda empolgada, a gente podia era marcado, a gente se encontrar todo mundo. Meu Deus, tem uma de Portugal, tem outra do Rio, tem outra de Minas, Curitiba. Olha, como é que vai fazer isso? Ai, vai ser uma festa das nações, quase a festa do Pentecoste. Tudo é possível. Tudo é possível. Daiane, Verdade. e sobre as náuseas, né? Você relatou que naquela semana que eu pedi para anotar o que faltou para você na infância, as náuseas intensificaram, né? De uma forma como nunca. Qual foi a área Sim. que a gente trabalhou isso? É que as náuseas daquela semana ficou muito pior. E aí que tava difícil de comer. Gente, pra quem me conhece, sabe que eu sou uma boquinha nervosa. Eu gosto bastante de comer. Mas comer com enjoo é muito difícil, né? Então, aquela semana foi uma semana ainda pior para comer. Foi uma semana de muito enjoo. E ali foi trabalhada a questão da proteção. Porque eu não me sentia protegida, Uhum. né? E durante a minha infância, aconteceu algo que realmente me fez me sentir desprotegida. Uhum. E quando a gente chegou na cena, é algo um pouco forte, não sei se é bom a gente relatar aqui, mas quando a gente chegou nessa cena, a Daiane disse que os enjoos começaram com 9 anos. E aí, quando chegamos na cena, eu falei, Daiane, tem algo que você queira dizer sobre isso? Sobre essa situação que você está vivendo? Ela falou, eu tenho nojo, eu tenho nojo. Eu falei, é daí que vem os enjoos. Foi. E assim, aquele grito que saiu de dentro de mim, porque não foi só um grito, não foi só uma fala, foi um sentimento tão forte que enquanto eu falava, eu tenho nojo, é como se aquilo fosse Uhum. saindo, sabe? Sabe quando, né, você vai, né? Sim, sim. Sabe? Enquanto eu gritava, eu tenho nojo. Aquilo foi muito, muito, muito pesado para mim. Perdoar meu pai foi pesado, foi muito difícil, mas essa cena, entrar na porta daquele lugar e não vou dizer reviver aquilo, mas estar ali, emitir aquilo ali durante a terapia foi algo muito, muito pesado para mim, foi algo muito doloroso, Uhum. foi foi escafunchar, né? Como um bom mineiro fala, foi escafunchar algo que estava muito enraizado e muito bem escondido. Porque, olha, é você passar a vida tomando Dramin, é você tomando escapolamina, é você viver, sabe, tentando remediar por não conseguir comer, as pessoas não entendendo você chegar no lugar, vamos comer, ai, obrigada, eu tô um pouco enjoada, ai, eu sempre passei por isso, mas tem época que eu fico muito enjoada, e não consegui comer mesmo, Uhum. às vezes comer um pouquinho ou outro só para não fazer feio, né,
ser uma pessoa educada, não fazer feio. Mas comer sem querer comer devido ao enjoo. E nunca entender por quê. Por quê? Por que eu sinto tanto Uhum. enjoo? E algo muito interessante foi que depois de fazer essa sessão da terapia, eu pude compreender e ser curada. Não só fazer a sessão, mas também ser curada. Porque a minha cura foi imediata. Uhum. Porque depois Nós daquela fizemos o sessão, desligamento ali dentro da cena. Eu falei para ela, agora você pode falar, porque era algo que ela nunca conseguiu falar. Eu falei, se expressa, fala o que você sente. Ela começou, eu tô com nojo, eu tô com nojo. E depois nós fizemos desligamento emocional da raiz que gerou essas náuseas. Eu falei para ela depois, agora entra nesse lugar. Agora você pode entrar. Qual é o sentimento de entrar aí agora, curar? Né, Daiane? sim. E aí, eu foi embora. Acabou. Eu tô livre disso. E isso é muito poderoso. E aí eu pude entender que, depois dessa sessão, que o que acontece? Todas as vezes que eu me sentia desprotegida, o enjoo ficava pior. Uhum. Nesse, olha, gente, quase 20 anos desse jeito. Quase 20 anos com náusea, quase 20 anos sem comer direito, quase 20 anos que todas as vezes que eu me sentia desprotegida, Uhum. a náusea intensificava. Já houve época, quando eu conheci o meu esposo, eu pesava 50 quilos. Eu era um tisco de gente, um tisco. Eu estava com 26 anos de idade, eu pesava 50 quilos. Porque todas as vezes que eu me sentia desprotegida, eu não conseguia comer. E olha que interessante. Você mesmo agora tem consciência da raiz e o que que essa raiz causava e qual era a causa que intensificava. Sim. E olha que coisa poderosa. O que a terapia, como que a terapia transforma a gente? Porque a sessão foi semana passada, Quarta, né? Isso. essa Não, semana, quarta agora, de cura foi agora. não se perca, mulher. A emoção tá forte. Então, foi na quarta-feira. E desde então, nunca mais um jogo. E aí vem a consciência, a conscientização do tipo, por quê? Ah, então é aqui. Nossa, quanto tempo eu sofri com isso, sem entender. Por isso que é tão importante a terapia, porque isso te traz, é se encontrar consigo mesma. Uhum. Desde a infância até a idade presente, é se encontrar consigo mesma. E me curou. E todas as vezes agora que eu sinto algum desconforto, não vem enjoo. Não tem enjoo. Uhum. Não existe Não, enjoo. é cura. Existe. É o que eu falo. Eu não trabalho com a aceitação da dor. Eu trabalho com a cura da dor. E é cura. Não, Não é. Eu acho que se a gente ficar só na fala também, sem voltar nas raízes, só gera dor. A Daiane veio de outros tratamentos, né, Daiane? sim. Então só a fala só gera dor e você acaba assim abrindo aquela janela da dor, mas se ela não é tratada, isso potencializa. Por isso que a gente volta na memória, trata essa memória, cura ela e segue o tratamento com a reprogramação do cérebro depois. E é tão importante porque se não trata, aí você fica insuportável. Fica chata, porque você tá sempre em dor. Você tá sempre em dor. Não tem como uma pessoa tá com dor, tá bem humorada. Não tem. Por Uhum, mais máscaras que você tenha na sua gaveta emocional, não tem máscara que tanca se uhum, você tá com dor. sim. Então, isso foi desligado e eu tô vivendo a alegria desse desligamento. Porque na quarta-feira, quando eu fui jantar, o sabor da comida parecia outro. Uhum, A textura da comida parecia outra. E é algo extraordinário. Por quê? Porque você se descobre sim, curada. exatamente. É como você fala,
Uai, cadê a dor? Uai, cadê a dor? A dor não tava aqui? Ah, não, não tem mais dor. Ah, Uhum. é, E para a gente verdade. encerrar, a Daiane, todas as nossas sessões, a gente fecha a janela do que foi trabalhado ali e não deu para concluir, porque cada sessão é uma etapa, tá? Eu e a Deise, nós montamos uma estratégia, então uma sessão vai complementando a outra. Mas no final a gente faz o exercício para trazer uma tranquilidade e fechar a janela. É um exercício buscando uma boa memória. Primeira sessão, a Daiane saiu. Simplesmente saiu porque ela não conseguiu acessar essa boa memória. Ela tinha um bloqueio com as boas memórias. E aí depois ela veio no privado, eu não sei o que aconteceu. Para mim não veio. Todo mundo falando ali que lembrou disso, lembrou daquilo. Para mim não veio. Falei, Daiane, você tem um bloqueio, a gente vai chegar nessas raízes. E aí, para fechar a janela, no final da sessão com a Daiane, eu falei, Daiane, agora que o teu inconsciente, tudo isso é comando que eu faço, tá? Daiane, que o teu inconsciente libere agora uma boa memória. Fala aí, Daiane, qual foi a memória que veio? Nossa, esse comando foi algo muito, muito lindo, porque realmente na primeira sessão, todo mundo contente, ah, eu tive tal lembrança, eu tive tal memória, e eu, tipo, gente, e eu, nada, nada, não vinha memória nenhuma. E eu, aí a doutora Vânia falou, e aquilo a gente foi, né, buscando terapia, pós-terapia, e aí nessa última sessão, me veio a memória de quando eu ganhei o concurso da Beleza Negra da minha cidade. Foi uma memória tão gostosa, porque quando eles anunciaram, e a vencedora do concurso Beleza Negra, a primeiro lugar, Daiane Damasceno, e todo mundo vibrando, aquele negócio, e eu recebi aquele buquê de rosa, foi a primeira vez que eu ganhei um buquê de rosa na minha vida. Uhum. E tá aí Foi, o ponto-chave. desculpa, E tá aí o ponto-chave. que eu ganhei o primeiro buquê de rosas e todo mundo vibrando e eu dando tchauzinho de mim. Foi uma memória, é uma memória muito boa. Muito, muito boa. E aí a Vânia me trouxe o entendimento porque daquela memória. Né? E o entendimento daquela memória é transformador. É Uhum. simplesmente Na transformador. verdade, nesse dia, aconteceu a validação da Daiane. Ela foi validada. E o buquê é algo que a menina almeja esperar do pai. E ela não tinha mais o pai. Então, aquele primeiro buquê veio em forma de validação, isso afirmando também sua feminilidade, Daiane. Mas aí o que o inconsciente fez? Era uma memória boa, mas tinha uma dor. Então, ele recolhe essa memória boa. E a emoção vivida nesse dia. E assim, é tanto, né, que na primeira sessão eu não tinha mais essa memória. Daiane, busca uma memória boa. Não tinha, né? Uhum. E depois de alguns tratamentos, né, algumas sessões, essa memória veio. E é tão importante isso, porque né, a gente vai continuar o tratamento com a glória de Deus, né? Uhum. Eu tenho certeza que a gente vai descobrir tantas outras coisas que ocasionou por causa que essa memória estava escondida. Uhum. Porque eu já não me lembrava mais dessa memória. É isso Porque mesmo. aconteceram outras coisas por falta dessa memória. Mas viver essa memória é algo tremendo. Foi algo que. É tanto que outro dia, antes de ontem, o Gabriel estava muito agitado, nervoso, aquele negócio todo. Porque ele estava cansado, na verdade, Uhum. mas ele queria sair, mas ele estava cansado, mas ele queria ir pro parque. E eu falei, tá bom, então vamos pro parque. Só que aí chegou no ônibus, ele ficou bravo, aquele negócio todo. E aí eu fechei o olho, respirei fundo e acessei a minha memória. Olha! Deu lá e eu me acalmei. Falei, cara, tá tudo bem, relaxa, vai ficar tudo certo. E a gente foi Uhum. pro parque, voltou pra casa. Então é algo lindo, assim. Tem sido algo lindo. Que Tem bênção, sido algo. Daiane. E para concluir, tem algo que você quer dizer para as mães? Quer deixar uma mensagem? A maternidade, eu acredito que ela seja desafiadora para qualquer mãe.
Mas se a gente tiver tratada Uhum. e continuar amando, porque o amor é a base para tudo. Uhum. O amor é a base da vida. Isso. Toda dor e toda cura é o amor. Isso mesmo. É o amor. É Então, isso. é isso. Gente, Daisy, Vânia, muito obrigada. Muito obrigada. É, por ter se permitido fazer, deixar Eliane? com que esse projeto Amém. nascesse e alcançasse todas nós, Amém. né? Agora, A Eliana entrou. Eliana. agora a Eliane também está aqui e a gente foi profundamente, eu vou dizer de mim, profundamente impactada e transformada. E cada dia mais sendo encontrada pela terapia. Muito obrigada por vocês me permitirem Amém. viver esse processo e nos agraciar. Amém, Daiane. Que bênção, viu? E a gente, quando lançamos o Mães Atípicas, né, Deise? Lançamos com muita alegria, só que eu falei para Deise, se tiver uma mãe ali, a gente vai dar o nosso melhor para aquela uma mãe. Pode vir um número grande, mas pode vir um número pequeno. Muitas ficaram meio assim, achando que entraria no grupo, depois a gente ia vender alguma coisa lá dentro. Mas não, gente, não estamos vendendo nada, né, Deise? É acolhimento, é um cuidado com elas mesmo. E um propósito maior, né, que foi nos entregue. Exatamente. E tem sido maravilhoso ver essas meninas aí tão dedicadas. Dá o horário, ela tá ali. Já vai começar, já tô aqui. Né? Todo aquele dia, quarta-feira, 2 horas, estão ali fielmente. Que Deus abençoe vocês também, tá? Além de tudo, vocês estão nas minhas orações. Um beijo, Daiane. Tchau, tchau. É só apertar o botãozinho e sair, tá? Eliana, Tá muito bom dia, seja bem-vinda. Pode se apresentar, viu? Bom dia, como é que vocês estão? Graças a Deus, tudo bem. Maravilha. Eu me chamo Eliana, sou mãe do Nicolas, de 16 anos, faz amanhã, que é o aniversário dele, Olha! presente, e moro em Minas Gerais, Nova Serrana, e é com muito orgulho que eu estou aqui. Muito prazer, porque para mim foi um presente de Deus. Só tenho Amém. a agradecer, não tem palavras para agradecer tudo que está acontecendo, né? E a gente fica vendo e dividir também, né? Não só comigo, mas a gente vê a Daiane, eu assino embaixo tudo que ela falou, assim, é tudo verdade. E eu confesso que eu não cria nesse tratamento, sabe, nessa terapia. Não acreditava mesmo, já vi diversas vezes, mas eu vou falar para você, assim, é uma transformação em tão pouco tempo e eu tô preocupada que vai acabar. Não queria que acabasse. Temos mais um mês e pouquinho aí pela frente. Tem muita coisa ainda para acontecer. É muito pouco, viu? Porque assim, é muito maravilhoso. E assim, uma coisa que eu queria já iniciar falando é porque assim, a gente não é entendido pelo entorno, pelas pessoas, e ninguém consegue nem entrar no seu mundo e te entender. E o que vocês fazem é isso, entrar e nos ensinar a entrar no universo dos nossos filhos para ver a transformação. Por quê? Agora a Daiane falou mais no final aí sobre né, dela refletir na hora que o Gabriel estava nervoso. Então, assim, o que acontece? O reflexo, uma coisa rebate a outra. Nicolas fica nervoso, eu fico nervosa, aí não tem clima, não tem como. Aí isso acalma a gente para a gente lidar com eles. E o reflexo é a mudança deles. Né? Assim, igual o Nicolas hoje está muito tranquilo. A nossa relação melhorou assim 99%. Uau. Sei que falta algumas coisas, alguns detalhes. Mas assim, melhorou Lembrando demais. que só você está aqui na terapia. Então, Exatamente. é um resultado incrível. E como você chegou aqui, Eliana? Como era a relação com o Nicolas? Como você estava?
há 4 semanas atrás, quando iniciamos a terapia Mães Atípicas? Então, é altos e baixos. É claro que eu já tive situações algumas vezes piores e outras. E assim, você não vê uma luz. Acontecia alguma coisa, você pensava, agora vai, um tipo de um tratamento, por exemplo, mas eu estava tratando o Nicolas. Uhum, Então, assim, aí não tinha, eu não conseguia lidar, eu não entendia, eu não conseguia entender. Ele que ficava, mãe, você não me entende. E eu não conseguia entendê-lo. Então não tinha solução, dava só uma melhorada, tudo. Hoje, e assim, há 4 semanas atrás, eu ainda estava perdida. Eu ainda estava perdida. É igual eu tô te falando, teve altos e baixos, teve algumas situações que eu achei que estava no caminho, e de repente, sabe, se eu pensava que estava evoluindo, e de repente. Por quê? Porque não era só ele melhorar, eu precisava também desse uhum, acolhimento, eu precisava de melhorar. E quando eu vi você no programa na live com a Antônia Fontinelli, uhum. e aí eu tive a ousadia de. Acho que eu fui mandei uma mensagem para você, Sim, porque eu sim. fiquei assim, impactada, eu ficava pensando, gente, eu quero isso para mim, eu quero isso para mim. Então, e eu tive coragem, mandei, você me respondeu, Uhum, né? E aqui estamos, né? Graças a Deus, né? Diante desse passo que eu dei. E eu aconselho, até tentei uma conhecida minha para entrar também, mas ela acabou que não deu prioridade. uhum. Mas eu aconselho todo mundo que vê esse vídeo, gente, que vale a pena, vale muito a pena. E é uma coisa assim, é igual ela falou que queria vender alguma coisa. Pelo contrário, ela está se dando, ela está pagando Uhum, para nós, porque é o tempo dela, né, a determinação, os aconselhamentos, e isso a gente não encontra. uhum. Não encontra. Até hoje, né? O seu Nicolas está com 16 anos. Eu não tive um apoio, né? Já comentei com você a respeito de os profissionais não tem aquela resposta que a gente busca. Não tem, eu não tive. Uhum. Você vai em um, vai em outro, igual eu te falei, eu não acreditava nesse tipo de tratamento, por exemplo. E às vezes a gente faz errado, a gente está buscando É. numa coisa e está em outra, né? Então, assim, hoje a minha cabeça é outra, meus pensamentos. Nossa, eu fico assim, eu e Nico, a gente conversa, já tem diálogo, assim, coisa que não tinha. Ô, Eliane, Há um mês foram os atrás, comandos? Qual foram os comandos que você começou a fazer? Lá na primeira sessão, quando nós ouvimos o seu caso, passamos a orientação para trabalhar com o Nicolas. Quais foram os comandos que você fez e a melhoria que você viu no Nicolas? então, eu comecei a falar com ele, né, enquanto ele dormia, porque ele acordado, às vezes antes, ele ficava irritado quando eu ia conversar alguma coisa. Mas ele dormindo, eu conversava, falava com ele e eu senti o quê? A Daiane falou que ela percebeu na hora. Não, o Nicolas foi no outro dia, mas ele já melhorou o sono, porque coisa que ele não dormia bem, não tinha horário, assim. Uhum, E eu mesma também não dormia, sabe? Passava muito assim, eu uhum. levantava toda hora, acaba que me acordava. Hoje eu já durmo uma noite inteira Uau! e ele também está dormindo melhor. Aí a hora que ele dorme, eu vou caladinha lá, coloco o celular com A aquele fundo da meditação. meditação que você passou. Uhum. E ele fala, mano, pra que isso? No consciente dele, quando ele tá legal, assim, acordado, ele acha que é igual, né? Não acredita, ele acha de, mas aí a hora que ele dorme, eu coloco lá caladinha e deixo, e tá funcionando. Uhum. Tá funcionando. E funciona mesmo. Sim. E para Então, Eliana, na semana ali que era para sair, ter um dia diferente, ela foi com o filho, gente. Para ela foi uma alegria muito grande, porque era algo que não acontecia, né, Eliana? verdade. Ele me convidou para sair. Eu não tinha nem como recusar, né? E, mãe, vamos comer sushi. Aí eu Aham. fui, porque sempre ele quer pegar, trazer e comer em casa. Ele não gosta de estar no ambiente. E quando ele me chamou, eu não pude recusar. E foi maravilhoso, sabe? Foi muito bom. Uhum. E assim, esse é o processo dele também, né? Que ele tem Sim. melhorado, evoluído. Né? E questão da escola, né? Já tá indo. Tá indo na escola, já Era tá indo uma na escola. luta ir para a escola, não queria ir de jeito nenhum. Era uma luta. E, nossa, é um dos nossos martírios, era a escola. Porque
a nossa briga de eu querer que ele vá à escola, levantava, Nicolas ia para a escola e eu não queria. E assim, aí eu irritava, que eu queria que ele fosse, eu falei, você tem que ir, até entender que ele tem que ir, até ele entender também que ele tem que ir, mas eu tenho que respeitar os limites dele. Então, quando ele não tá legal mesmo, não vai. Mas assim, ele se esforça para ir, e hoje então ele tá indo assim, 2, 3 dias na semana, né? Chegava a ficar um mês Ele sem ir, ficava um né? mês sem ir. Inclusive, ele estava com vergonha de voltar, porque ele ficou muito tempo sem ir. Mãe, eu não tenho coragem de voltar. E ele voltou de uma forma tão natural que ele não. Depois, você acha que ela esqueceu daquele pensamento. Aham. Tudo isso é fruto dos comandos. Por quê? O Nicolas não mudou de escola, não mudou nada do cenário, mas ele mudou a forma de sentir. Exatamente. Muda Ah, por dentro. exatamente, de dentro para fora. Eliana, tem algo que você gostaria de falar para as mães? Então, na verdade, eu acho que todo ser humano precisava de uma oportunidade dessa. E para você que é mãe, independente mesmo, porque a maternidade em si, ela já é não é sacrifício não, mas a gente abre mão da vida da gente, porque eu falo assim, quando a gente é mãe, você deixa de ser mulher, você passa a ser mãe, porque Sim. tudo é do filho, tudo é para o filho. E assim, 99% eu acho das mães. E com o filho que te requer mais cuidado, aumenta isso mais. Aí você esquece de você e começa E só que isso, a gente pensa que está ajudando, mas é o que eu aprendi, principalmente, é isso, que ao invés da gente ajudar, a gente acaba atrapalhando, que a gente sufoca eles. Sim. E você quer as coisas do seu jeito. E cada um Com tem o o seu. nosso achismo, né? Eu acho que tem que ser assim, mas aí não funciona com Não eles. funciona, não funciona. E a gente tem que aprender, tem que abrir mão do nosso eu e buscar direção, uma direção certa, né? E assim, eu louvo a Deus mesmo pela oportunidade, que eu sei que é de Deus, né? Porque ser humano nenhum é capaz. E assim, o meu conselho é esse, gente, procura e aproveita a oportunidade. Eu acho que ela sempre abre esse espaço para as mães que queiram isso. E não veja como uma coisa assim, distante, que não vale a pena, que não funciona. Porque eu sou prova viva que funciona e eu quero, assim, ainda no final, ainda dar um testemunho, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. E E a próxima parabéns. semana nós vamos trabalhar a Eliana, as questões da infância. Eliana não chegou nessa parte ainda, né? Meu Semana que coração vem. está apertado. Apertadinho, apertadinho. Vamos ver, né? Como é que vai ser a próxima sessão. Mas eu parabenizo essas duas. Estão de parabéns. E é um galardão, né? Amém. Amém, Eliana. Que bom que você está aqui, viu? Eu que agradeço. Obrigada pela participação, pela oportunidade. Deise, tem algo a dizer? Nós já estamos encerrando. Somente que, né, as meninas que estão participando, né, do nosso grupo, elas se permitiram e deram o primeiro passo. Então, elas estão vendo ali, né, a transformação de dentro para fora, a cura que está acontecendo. E, como a gente sempre fala, é dali para mais, né? Sim. A partir do momento que elas se permitiram. E ver, né, a Eliana, a Daiane, as demais meninas que estão ali, a gente chama de meninas, né, porque são vidas. Elas precisam se sentir assim, vivas, né? Com vigor mesmo da juventude, E, mesmo sendo mães. e exatamente. De cada vez que elas resgatam a identidade delas, né, o eu dela, o protagonismo delas, assim, é visível o quanto no entorno delas também acaba, as pessoas que estão em torno começam a vivenciar também. Sim. Então, é só quem está, se permite, né, e quem está, sabe o que está vivendo ali. É como a Eliana falou, ela não acreditava. Mas a partir do momento que ela se permitiu, ela está vivenciando essa transformação e essas curas, né, que estão acontecendo. E essa próxima semana, né, estaremos aí juntas
para mais um processo. É isso mesmo. Eliana, obrigada pela participação. Que Deus abençoe você, o Nicolas. Um feliz Dia das Mães para você. Para E um você beijo, viu? também. Teremos as próximas lives mais pra frente, Um grande beijo. tá? É só Fiquem clicar o botãozinho sair, eu fico me dando um pouquinho aqui com a Daisy. com Deus. Amém. Você também. Tchau, Deise. Beijo. Daisy, como tá sendo pra você essa experiência do Mães Atípicas aí, esse nosso grupo, né? Eu quero falar a minha, mas vou deixar você falar primeiro. Eu tenho um grupo, né, já de mães atípicas já há 4 anos, Uhum. completa 4 anos. E quando você falou, né, do grupo de mães atípicas, né, que você já tinha feito anteriormente, Sim, eu fiz um presencial, né? E isso agora aí esse outro no modo online. online que está abrangendo fora do país, né? Sim, Então sim. é algo totalmente diferente daquilo que a gente sempre praticava, né? E ver a evolução das meninas ali é incrível. Elas Uhum. estarem ali todo momento e elas são as primeiras a chegar, elas chegam Sim, até às vezes chega antes da gente, né? Já tô aqui, cadê vocês? Cadê o antes, link? 20 minutos antes. Então, assim, umas estão, às vezes, no hospital, no ambulatório, dentro do Na cartão, terapia dos filhos, né? exatamente, elas se permitem. E por elas estarem se permitindo, elas estão colhendo os bons frutos, né? Que elas Uhum. estão vendo. E a família delas também estão sendo é, abrangidas ali nessa questão. Então, para mim, tá sendo um divisor de águas ali com as meninas. Esse cuidado fica um quentinho no coração quando a Uhum. gente vê elas. Sim, É um propósito que o Senhor entregou nas nossas mãos, sim, né? Para cuidar delas e elas conseguirem cuidar, né, da família sim, delas. sim. Porque se as mães estão bem, né, Daisy? A maternidade atípica, ela é pesada, é difícil. Mas se as mães estão bem, elas conseguem levar isso com mais leveza, né? E o primeiro passo, né, que a gente fala muito é que o laudo, ele não é uma sentença, não é ali, seu filho vai ser isso aqui pro resto da vida. Não. A forma como a gente cria esse filho, como a gente entende esse filho, a gente vai mudando tudo isso, né? Uma criança que de repente era um nível 3. As terapias são importantíssimas, mas a convivência dentro de casa ajuda muito, esse entendimento na hora da crise, o que que eu faço, como agir, ajuda de uma forma que esse filho pode sair do nível 3 para o nível 2 e quem sabe até o nível um. Então a mãe precisa estar bem, porque se ela não está bem, isso também influencia no filho, né? Para mim também tem sido uma experiência maravilhosa. Eu amo esses trabalhos sociais, eu falo que é um combustível para mim, é um propósito de vida mesmo, e é com muita alegria que hoje 2 dias da minha semana é para trabalhos sociais, com muita alegria mesmo. Temos o Mães Atípicas na quarta, na quinta-feira é o Mulher Única, que também é algo tremendo, meu Deus, é um cuidado com mulheres. E é uma alegria fazer parte disso. E eu louvo a Deus pela oportunidade de cuidar dessas mães, né, Deise? Deise, minha parceira, que olha, que aliança abençoada essa Deise na minha vida, viu? Que aliança abençoada, né? Estamos juntas aí e para a glória de Deus. Deise, vamos deixar um recadinho para todas as mães, né? Eu quero já deixar aqui o meu feliz Dia das Mães a todas, em especial minha mãe, que saiu lá do interior de Marília para vir passar esses dias conosco. Que Deus abençoe todas as mães. E a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje, olhem para vocês, tá? A maternidade é uma bênção, mas se a gente coloca o nosso 100% só na maternidade, nos perdemos de nós mesmas. Então, olhem para vocês e tragam esse cuidado voltado para si, tá? O filho é importante, muito, mas você também. Eu já tive casos de mães que chegaram aqui, ela veio para o atendimento com o filho, mas na verdade ela precisava do atendimento. E aí, quando a gente foi fazer um rastreio, eu falei: tá, quanto tempo faz que você não faz os exames clínicos pra gente ver como é que tá as vitaminas? Ah, a última vez que eu fiz foi em 2009. E eu falei: e o do seu filho? Não, fiz 3 meses atrás, sabe? Então, ela se colocou em último lugar e o filho em primeiro. Também não é assim,
tá? Cuidem de vocês, olhem para vocês, se acolham, porque se a mãe tá bem, o filho também fica bem. Agora, se a mãe não está bem, tudo em volta também vai minando, né? E a gente ouve muito uma frase: eu morro pelo meu filho. Mas teu filho não quer que você morra por ele, ele quer que você viva por ele. Se cuide, se ame, para que você viva muito e que ele desfrute da sua companhia por muitos anos. Tá contigo, Deise, uma mensagem aí para as mães, pra gente encerrar. E eu vou almoçar com a minha mãe daqui a pouquinho. Minha É, mãe, meu filho, marido. é isso aí. Eu quero desejar, sim, um feliz Dia das Mães para as mães, né, atípicas, mães biológicas, mães de Isso. coração, as mães madrastas, né, as Uhum. que foram colocadas na vida de filhos, né, que elas adotaram ali no coração delas também. E desejar um feliz Dia das Mães, né, principalmente para minha mãezinha que está em São Paulo, para minha Beijo, mãe da Deise. Parabéns pela filha maravilhosa. para minha sogra, que é também maravilhosa, que está em Minas, né? Que são duas pessoas, assim, para mim, que são essenciais. Mães, olhem para vocês. Vocês são uma protagonista da história de vocês. Se vocês começarem a olhar para esse protagonismo, tudo em volta gira de uma forma diferente, tem uma leveza. Costumo dizer que a ambiência, né, o que gira em torno do ambiente, ele se torna fluido. Então, olhem para vocês, cuidem de vocês, estejam bem, né, para cuidar dos seus. Então, Uhum. cuidem primeiro, vocês são as suas prioridades, né? Você é a sua prioridade. Isso mesmo. Então, como eu sempre falo para as minhas pacientes, você precisa estar bem para você, para depois estar bem para o outro. Isso não é ser egoísta, isso é ter o amor próprio para, né, levar para os demais. Então, olhem para vocês, porque vocês são essenciais dentro da vida de vocês e da vida dos seus. Isso Então, mesmo. feliz Dia das Mães, que seja um Feliz Dia das Mães a todas. dia de Um alegria. beijo, Deise. Deus abençoe. Aproveitem esse dia com alegria. A Rafa quer vir dar um oi. Cadê a Rafinha? Rafinha, minha caçula. Tá. Que Deus abençoe todas as mães. E fiquem com Deus. Beijo, Deise. Tchau, Beijo. tchau. Tchau.